Será que o mundo está ficando pior a cada dia que passa? Será que as coisas vão ficar piores do que já estão? Até a volta de Jesus, o mundo vai mergulhar num caos quase que absoluto? Esse é o assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Infelizmente, o pessimismo em relação ao futuro da história está impregnado no coração da maioria das pessoas, incluindo a maioria cristã. Como resultado, elas não conseguem contemplar um futuro glorioso na Terra e também não conseguem reconhecer que o mundo vem experimentando melhorias desde o passado. Nesse vídeo eu quero mostrar que outras guerras do passado foram terrivelmente cruéis e não somente as duas guerras mundiais. Vários teólogos citam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como prova histórica de que o mundo não melhorou. Para complementar esse argumento, eles também citam o avanço tecnológico, que infelizmente foi usado para exterminar milhares de pessoas. Exemplo disso são os bombardeamentos atômicos contra Hiroshima e Nagasaki, que ocorreram nos períodos finais da Segunda Guerra Mundial. Então, com base nisso, muitos teólogos creem que o mundo ficará pior a cada dia. Todavia, embora o século XX tenha sido um século bastante sangrento, ele não foi o século mais violento da história do mundo. É evidente que as duas guerras mundiais mataram mais pessoas no século XX do que outras guerras que aconteceram em séculos anteriores. Porém, a razão disso não tem a ver com o crescimento do mal no mundo, mas porque a população do século XX era muito maior do que a população de séculos anteriores. Para a gente ter uma ideia, em 1950, a população mundial era de 2,5 bilhões de pessoas. Isso é mais do que o dobro da população de 1800. É 4 vezes maior do que a população de 1600, 7 vezes maior do que a população do ano 1300 e 15 vezes maior do que a população do século I da época de Jesus. Antes da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, outras guerras tiraram a vida de muito mais pessoas. Por exemplo, no século VIII, aconteceu a rebelião chinesa de An Lushan. Foi a pior atrocidade de todos os tempos, que levou à morte 1/6 da população mundial daquela época. Além desse exemplo, temos também a Guerra Civil Americana, no século XIX, que matou 650 mil pessoas. Temos ainda o exemplo do cruel Shaka Zulu, que foi apelidado de o Hitler Zulu. O reinado desse chefe tribal matou entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas no século XIX. Diante disso, nós perguntamos, por que as pessoas não citam esses massacres? Por que as pessoas falam apenas das duas guerras mundiais? Penso que um dos motivos é porque as guerras mundiais do século XX foram muito mais documentadas na literatura do que os massacres anteriores. No entanto, não podemos ignorar os fatos. As guerras do século passado não foram as piores da história humana, e por isso elas não devem ser usadas como argumento de que o mundo vai ficar pior até a volta de Cristo. Quando lemos a Bíblia, aprendemos que a promessa de Deus é de que haverá paz mundial como resultado do avanço do Evangelho em toda a Terra. Essa paz não tem qualquer relação com o engano do suposto anticristo que muitos acreditam que surgirá no futuro. Essa paz também não tem a ver com o esforço humano de tentar melhorar a situação da humanidade. Essa paz é resultado do poder de Deus na história. A verdade é que o Evangelho vai alcançar todas as nações do mundo, cumprindo assim a passagem bíblica que diz que o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para encerrar, eu quero deixar claro que o otimismo em relação ao futuro da história não significa que o mundo vai progredir sem obstáculos e interrupções. A história sempre vai passar por altos e baixos. Infelizmente, ainda acontecem milhares de assassinatos por ano em nosso país. Infelizmente, ainda existe doutrinação marxista nas escolas. Infelizmente, os radicais islâmicos ainda matam cristãos a sangue
sangue frio. Mas apesar de tudo isso, o Evangelho de Cristo sempre retoma o seu progresso e continua avançando progressivamente. É preciso lembrar que Deus olha para o tempo de forma diferente. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O profeta Isaías profetizou que o Rei Jesus reinará para sempre. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, apesar do mal que ainda vemos nesse mundo, o Evangelho de Cristo vai continuar crescendo e revertendo gradativamente os efeitos do pecado na história.